Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 27 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Jesus diante do Pai. A base do nosso estudo de hoje é a razão ou as razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado dos mortos, teve que subir para diante do Pai. Como nós já temos mencionado durante esse próprio trimestre, quando estudamos sobre aquilo que eram os símbolos dentro do próprio sistema de sacrifícios e festas em Israel, dentro do próprio ministério de Jesus Cristo, o ministério de Cristo sendo o cumprimento daquilo que eram as sombras ou aquilo que eram as imagens que apontavam para uma realidade maior. Quando pensamos, por exemplo, na ascensão de Cristo Jesus, na sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, tudo isso era prefigurado por 3 festas que eram feitas em Israel e que eram tidas como uma ordenança, ou seja, todas as pessoas do país, todos os judeus, deveriam comparecer 3 vezes durante o ano perante Deus. Não era uma questão opcional. As pessoas tinham que estar nessas festas diante do Senhor. Pelo menos assim o Senhor Deus havia mencionado a Moisés, para que Moisés transmitisse essa mesma mensagem ao povo. O primeiro momento era a Páscoa. A Páscoa representava a grande libertação que Deus havia concedido ao povo de Israel da escravidão do Egito. É claro que a Páscoa ela encontra o seu cumprimento de maneira mais efetiva na própria morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo foi apontado pelo próprio João Batista como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. É por causa do sacrifício dele, por causa da morte dele, que nós podemos escapar da condenação e da morte eterna. A segunda festa, que é apresentada como sendo uma obrigatoriedade, é a festa das primícias. Essa festa das primícias, também chamada de Pentecostes, ela era muito emblemática. O primeiro momento dessa festa acontecia no 3º dia, que era depois de um sábado, ou seja, no domingo. O sacerdote ele pegava os primeiros ramos ou os primeiros frutos da cevada, quando elas já estavam brotando dentro do contexto das diversas plantações de Israel, e movia esses ramos de cevada diante do Senhor no 3º dia, portanto, de festividade, como sendo as primícias. Aquele ramo de cevada representava todos ou todos os demais ramos que seriam colhidos dentro de mais algum tempo. Seguia-se então um período a partir daí de 40 dias até que chegasse o dia da grande celebração, que era também chamado de o dia do Pentecostes. É claro que quando você olha para a ressurreição de Cristo Jesus, você percebe exatamente o cumprimento dessa festa. Jesus Cristo ressuscitou 3 dias depois da sua morte e subiu ao céu para apresentar o seu sacrifício diante do Pai. Isso é demonstrado de forma clara no Evangelho de João, quando Jesus se encontra com Maria. Maria vem para poder abraçar o Senhor. Ele diz: não me toque ainda, porque eu ainda não subi ao Pai. Então, ele foi até o Pai como aquele ramo de cevada que era movido diante do Senhor no 3º dia da festa. E ele ressuscitou no 3º dia da festividade. A partir daí, segue-se um período de 40 dias, nos quais Cristo Jesus foi aparecendo aos apóstolos e foi ensinando a eles as coisas referentes ao reino. Aquelas mesmas coisas que eles não tinham compreendido enquanto o Senhor Jesus esteve com eles aqui na terra. Isso é demonstrado lá em Atos, no capítulo 1. Na sequência, quando termina esses 40 dias, ele sobe ao Pai. E então o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, inaugurando agora um novo momento,
um novo ciclo dentro da experiência do povo de Deus, agora dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, que era exatamente o Pentecoste, o dia em que o Espírito de Deus desceu sobre o povo de Deus. Atos capítulo 2 vai mostrar exatamente isso. E havia uma terceira festa, que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos representava o cuidado de Deus pelo seu povo durante o seu período de peregrinação pelo deserto, enquanto não entravam na terra prometida. Deus estava com eles. Quando nós olhamos agora para essa festividade que representa aquilo que Cristo está fazendo por nós, Ele cuida do seu povo enquanto nós estamos aqui ainda peregrinando por esse mundo de dor, sofrimento e morte. Representa, portanto, essa festividade, esse cuidado que o Senhor Deus terá conosco até o final dos tempos. Lembra-se que Cristo Jesus, antes de subir ao céu, Ele disse aos apóstolos para que eles pudessem ir a todo mundo, mas prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com Israel no deserto, o Senhor estava na nuvem, fazendo sombra durante o dia, e na coluna de fogo durante a noite, protegendo-os, mantendo-os aquecidos e ao mesmo tempo espantando para longe os animais peçonhentos que poderiam fazer mal para o povo que estava em peregrinação. Da mesma forma, Deus cuida do seu povo até que Cristo Jesus retorne para poder nos buscar. Diante disso, nós entendemos as razões pelas quais Cristo Jesus subiu ao céu. Todas essas três festas prefiguravam aquilo que seria o ministério exercido por Cristo Jesus na sua morte, na sua ressurreição, na sua subida ao céu, representando os primeiros frutos, ou seja, ele resgataria ainda da morte todos os demais irmãos e irmãs que foram tomados pela morte, mas que seriam resgatados por Cristo Jesus. Assim como Ele ressuscitou e foi ao céu, vencendo, portanto, a morte, nós também poderemos passar por essa experiência, e é isso que Paulo depois vai mencionar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele vai dizer: se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Tudo gira em torno da certeza da ressurreição e da ascensão de Cristo ao céu. E a promessa de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, é no sentido de que quando Cristo retornar, ele trará da morte, as sepulturas se abrirão daqueles que morreram em Cristo. E então juntos seguiremos para o céu junto com o Senhor. Portanto, essas três festividades representam uma parte significativa da razão pela qual Cristo deveria subir ao céu e o cuidado que Ele tem conosco ainda hoje. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ajuda-nos a podermos entender que a ascensão de Cristo ao céu representa uma grande vitória para nós. O Espírito de Deus nos dirige hoje enquanto peregrinamos pelo deserto dessa vida, na certeza de que do outro lado encontraremos a Canaã celestial. Nos ajude a permanecer firmes em Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?